Laroê, povo da Quimbanda, Laroê, povo da Calunga. Aqui quem fala é Inianga, da Calunga. Vamos falar de um assunto, mais uma vez, só que aí eu vou explorar um pouco mais. Os vídeos são curtos, então não dá pra gente ficar falando horas aqui, não é essa a ideia, mesmo porque, principalmente o jovem, né, ou as pessoas de forma geral atualmente, elas não têm muita paciência para vídeos longos, né? Então, vamos falar sobre Goécia. Eu vejo uma escalada muito grande, né? Uma curiosidade muito grande com relação a esse sistema. Bom, já trabalhei com ele, não trabalho mais. Não faz sentido para mim hoje. Mas eu aprendi muito, né? Acho que dos meus, vou colocar aí, acho que dos meus 17 anos até os 27, 28 anos. Me meti em muita encrenca, fiz muita coisa que não devia, né? Mas hoje, né? Depois de muito estudo, passei por muita coisa, vivi muita coisa, né? A gente começa a ter uma clareza real sobre do que estamos falando, né? Não que, de uma certa forma, ainda não estejam presentes na minha vida, estão, né? Porque parece que não largam o osso. Vira, às vezes, uma questão de honra, talvez, deles, eu não sei. Mas é interessante, porque, de uma certa forma, parece que a coisa é meio cíclica, né? Sempre vem alguém todo fodido que, de alguma forma, trabalhou com isso na minha mão. É impressionante isso. Parece karma. Mas vamos lá. Eu sempre questiono as coisas. Eu sou uma pessoa muito questionadora. Sempre fui, né? Acho que é por isso que, sim, como eu duvido muito, sou muito desconfiada, eu busquei não só aprender, né? Mas entender. E também a buscar, né? Inclusive no mundo, né? No mundo. Eu sou uma pessoa bem viajada, de verdade, né? E aprendi muita coisa, coisas que vocês não fazem ideia, nem imaginam que existe, não imaginam que existe. Eu costumo dizer o seguinte: se vocês acham que a Quimbanda é visceral aqui, vocês não sabem o que tem por aí, né? Eu tive a oportunidade de conhecer bons mestres, né? Bruxos na Indonésia, na Tailândia, até na China, que eram, vocês não fazem ideia do que eles fazem e como eles trabalham. Eu duvido que alguém aqui tenha coragem, inclusive de infringir as leis, porque o que eles fazem se alguém te pegar, você é preso e acabou, tá? O negócio é complexo. Mas enfim, isso é uma questão cultural, né? Nós temos aqui as nossas bruxarias, as nossas magias que funcionam muito bem. Mas voltando a Goécia, existem algumas premissas para se trabalhar com esse sistema. Não é só conhecer a fundo, e eu não estou falando de ler os livros. Eu não estou falando de tentar entender as pegadinhas ou de buscar os comentaristas desse tipo de sistema, tá? Antes de mais nada, né, um evocador, vamos chamar assim, porque para mim não são magos nem bruxos,
Eles precisam, a primeira coisa que eles precisam entender é que esses seres, essas entidades, trabalham com sombras. Sombras. E o ser humano, possui inúmeras sombras. Inúmeras. E 99% dessas pessoas não querem lidar com essas sombras. Vocês querem que eu fale algumas delas? Medo, raiva, vingança, taras sexuais, corrupção, vantagens, coisas que foram implantadas, como, por exemplo, crenças, que a gente chama de limitantes, de acreditar em bem e mal, de não ser responsável pelas suas próprias fraquezas, como colocar culpa nos outros, ou até em entidades, né? Isso são sombras. Tem muito mais, né? Quando a gente estuda psicologia sombria, aí vocês vão ver o que é o capeta de verdade, né? Psicopatia, narcisismo, maquiavelismo, né? E são sombras muito sérias, né? Essa questão de manipular, né? Ou de aceitar ser manipulado, isso são sombras. A primeira premissa que um ocultista precisa superar, e não é uma parte, é tudo, são as sombras. Vocês já devem ter ouvido falar do processo do sagrado anjo guardião, tá? Isso tem lá no livro do Abraham Merlin. Não é fácil. E eu vou ser bem franca com vocês. Até quem escreveu sobre isso, Aleister Crowley, né? Papa do ocultismo contemporâneo, ele não terminou. Ele interrompeu no meio do caminho. Vocês sabiam disso? Ele não fez. Ele não foi até o final. Ele não aguentou. Certo? Ele não aguentou. Sim, ele era viciado em entógenos. E isso é sombra. Isso é fraqueza. Tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam ter é não ter fraqueza alguma. Ah, mas eu não quero dominar os daimons. Vocês não sabem nem quem eles são. Vocês colocam o nome demônios. Que demônios? Se eles andam nas sombras, se eles são sombras, que demônios? As pessoas não param para pensar. Elas não pensam. Porque elas estão tão vinculadas à ideia cristã de bem e mal, de anjos e demônios, não é? Que elas não pensam. Elas classificam anjo, demônio, ponto. E se não for nada disso? Por quê? E vamos ser práticos. Eu sou uma pessoa muito prática. Eu sou uma ocultista prática. Eu não sou uma ocultista que fica em livros. Eu desafio. Eu quero entender, eu quero compreender, eu quero conhecer. Sempre foi assim minha vida toda.
Talvez porque eu seja mais cética do que tenha fé. Eu não tenho fé. Talvez eu comece a ter alguma coisa próxima à fé, mas a fé é algo que você pratica, ou você pensa, você sente, e você só sente. Ela é intangível. Aquilo, por exemplo, acreditar em Deus, né? É fé. Porque é intangível. Você não toca Deus, não na concepção da maioria das religiões. Você não vê Deus, né? Então você tem fé. Uma coisa que eu gosto da Quimbanda é que não existe fé. Confiança, sim. Você confia naquelas entidades, mas elas não são intangíveis. Elas são tangíveis. Elas são perceptíveis. Elas são vistas. E muitas vezes até tocada. Tá? Então, dentro dessas premissas, uma das coisas que eu sempre aprendi, desde muito nova mesmo, era não ser iludida. Isso é uma coisa que eu tenho muito receio, de ilusão. E se é uma coisa que é fácil de se fazer neste contexto, é ilusão, tá? Ilusão. Quando trabalhamos neste universo espiritual, a ilusão, ela faz parte. E é isso que nós temos que desmistificar. Todas as vezes, desde criança, que alguma entidade se aproximava de mim, uma coisa que eu aprendi, isso foi aprendido, é a questionar quem era. Qual é seu nome? Quem é você? E o que você quer? Se essas respostas, principalmente as respostas, não forem respondidas de forma satisfatória, acesso negado. Porque uma vez que uma entidade tem acesso a você, e você tem todas essas fraquezas e não sabe lidar com aquilo, acabou. Talvez uma outra pessoa que domine melhor essa situação consiga te ajudar. Mas a partir do momento que uma entidade, uma energia, tem acesso a você, ela vai tentar te dominar, se ela não conseguir. Então, existem premissas, conhecimentos que precisam ser adquiridos. E eu não estou falando de ler livros sobre isso, não estou falando sobre comentários sobre isso. Eu estou falando realmente de sistemas que fazem parte de um autodomínio. Ah, mas você passou pelo Sagrado Anjo Guardião? Sim. Durante um ano. Um ano. Foi fácil? Não. Foi terrível? Terrível. Eu classifico como o pior ano da minha vida e o melhor no final. Mas foi necessário. Porque eu quis? Não. Não. Não foi algo que eu, de fato, talvez conscientemente tenha programado. Não. Mas fazia parte de premissas. E essas premissas, elas são, de alguma forma, provocadas. Se você não tem essas ferramentas, se você não se autodomina, não trabalha com as suas sombras,
E eu não estou falando, quando a gente fala de trabalhar com as sombras, de destruí-las. Não, não é isso. Não é nada disso. Não existe a possibilidade de destruir sombras. Mesmo porque essas sombras são o que nós chamamos na Kabbalah de klipa. E elas fazem parte daqui. Então você não vai destruí-las. Mas ela faz parte. E como ela vai fazer parte da sua vida? É muito fácil. O jovem, ele tem muito disso, né? De achar que ele é capaz de muita coisa. Eu já fui jovem, né? Não, eu tenho o poder. Uma vez eu ouvi isso de uma entidade. Ela falou, não, você tem mesmo. Mas não é a hora. Na verdade, ele quis me dizer o seguinte, você não está preparada. Você não tem as premissas. Se você não tem as premissas, não é a hora. Isso são momentos na vida que a gente vai aprendendo, né? O ocultista, ele não busca de fato riqueza, não. Não é isso. Não é isso que move, né? Ele busca conhecimento e autodominação. Então, ele quer entender, né, as leis da natureza, ele quer entender, né, o universo na qual ele está inserido, seja ele fisicamente ou seja ele espiritualmente, né? E não é dominar isso no primeiro momento, não. No final pode ser até uma consequência, mas não é isso. Primeiro entender, compreender, conhecer. E depois se autoconhecer. Então é uma coisa muito mais interna do que externa, né? A gente pratica muito mais uma invocação do que uma evocação. Tá? Tem diferença. Agora, vocês estão evocando seres, entidades, né? Porque a partir do momento que ela toma uma consciência, seja ela qual for, ela é uma entidade que vocês não sabem quem são. Vocês não têm ideia. Ah, mas eu vi no triângulo. Ah, não, mas eu em algum momento nesse processo eu cheguei a ver o quê? Uma caricatura? Alguém nas sombras? Não, comigo não funciona. Quem está se escondendo? Quem é você? Quem é você? Por que a sua energia, ou ela é parecida com as sombras dos seres humanos? Porque, veja, o mundo espiritual, ele é plástico, ele é moldável. Eu já vi muitas entidades lindas, maravilhosas, tá? Que a energia dela não condizia com aquela beleza toda. Como também já vi entidades se apresentarem com formatos de pessoas que eu conheço para poder se aproximar de mim. Só que não tem a energia daquela pessoa. Gente, energia não se engana. Não se engana. As pessoas acham assim, eu sou médium vidente. Eu sou. Só que eu aprendi nesses 50 anos, foi bem antes de 50, muito antes, na verdade, que energia não se engana. Ela pode se plasmar como quiser.
Mas energia não se engana. Se você começa a ter uma mediunidade realmente energética, não, você não é enganado. Então, a primeira coisa que eu faço, e eu não tenho medo. Ai, você está desafiando o Daimon. Sim. Sim. Eu não sou um ser idiota. Eu tenho inteligência, eu tenho conhecimento, eu tenho discernimento. Não me trate como idiota. E não é uma questão de desrespeito. Porque se ele não me respeita, ele não merece respeito. Se ele não me respeita como um ser inteligente, então, por que veio até mim? Qual é o propósito? Ah, mas eles não querem. Você invocou. E ele veio. Se ele não tivesse um propósito ali, por que ele viria? Se ele é tudo isso? Por quê? Por quê? Se ele é tão poderoso assim, quem é você, ameba? Quem é você, macaco? Como alguns Exus e Pombogira chamam a gente. Qual é o propósito, então? O que eles querem? Não. Se você invocou e ele veio, é porque você tem o poder de evocação? Não. Se fosse assim, eu começava aqui a invocar Shiva, por exemplo, e ele apareceria para mim. E aí? Quem é você na fila do pão? Se eles são tudo isso? O que ele quer? Qual é a intenção? E qual é a sua condição para lidar com sombras? Se você não cuida nem das suas. Então, é algo a se pensar, né? Vocês não querem pensar, mas eu provoco. Eu sempre desafio, vivos e mortos. Eu não tô nem aí. Desafio? Ixi, eu já apanhei muito por causa disso. São de Exu. Mas peraí. Se uma entidade me diz algo, ela tem que me provar que ela é quem diz. Por isso que eu não tenho dúvida sobre Exu e Pombogira. Nenhuma. Nenhuma. Porque eles sempre provaram quem eram. E eles não se escondem. Eles não se escondem. Se você chamar um Exu e você tiver evidência, você vai vê-lo como ele é. Ele não vai se mascarar. Ele não vai te enganar. Porque é a premissa deles. Então pensem. Adquiram de fato conhecimento. Não brinquem. Porque vocês vão estar brincando com vocês mesmos. Tá bom? Um beijo.